A gente está experimentando uma recria de altíssimo nível genético, de altíssimo nível de sanidade e de nutrição. A Fazenda Três Rios está entregando níveis, vamos dizer, em 10 meses, está ganhando algo em torno de 650 a 700 gramas por dia por animal, com suplementação a pasto que varia de 0,3 a 0,7 do peso vivo. A ideia é trazer cada vez mais uma pecuária mais honesta para se entregar e mais peso de verdade. Melhorar a base do nosso plantel, trazer uma base para um biotipo que você olhou uma, você olhou todas. Eu acho que isso é fundamental o que você falou, Léo. Se a gente não tiver padrão no Nelore, padrão no cruzamento industrial, no F1, padrão no F2, coisa mais difícil hoje que a gente tem é fazer o padrão no F2. Eu fui encontrar o padrão no F2 através do Charolês, que a herdabilidade do Charola em cima da F1 é fantástica. Parece que nós estamos vendo tudo canchim e todos com pesos parecidos, sem grandes diferenças entre peso desmama do mais leve e o mais pesado, a média boa. Então nós estamos encontrando as ferramentas aí. É fundamental que a gente avance sobre isso e que crie um padrão de pecuária que faça sentido a hora que a gente for lá para a indústria, porque lá é que a gente vai saber se fez o gol ou não, porque a indústria vai falar, meu, isso aqui, os teus cortes, o teu peso, o rendimento das carcaças, fez o nosso sistema andar muito melhor, num custo muito mais baixo por quilo que vai chegar na mesa. Então isso é fundamental. Eu falo com o cara que põe sal no coxo, é um cara tão importante quanto o meu gerente, porque se ele não colocar a quantidade boa de sal, se eu não souber que o meu boi comeu aquela quantidade correta, eu não vou ter os índices de selênio, de tudo que a gente tem que ter dentro do animal. Então, os nossos processos devem ser olhados e checados e monitorados a cada tempo. Então, é um dia a dia que exige muito trabalho. Cá entre nós, não mata ninguém, só traz coisa boa. E a cria, a gente precisa melhorar um pouquinho o peso da desmama. Acho que o Brasil precisa andar um pouquinho para cima no peso da desmama. E aí é olhar um pouquinho a base Nelore materna, leite, aquela mãe que realmente cuida um pouco mais do seu bezerro e entrega um pouco mais. Também com suplementação a gente pode fazer isso melhor e tirar um bezerro mais pesado. Eu acho que a gente tá chegando aí quase num bicho de 20 meses com 22, 23 arrobas, com ganhos espetaculares. A gente precisa cuidar disso porque esse volume de carne que a gente precisa abastecer mercado interno e externo, ele é crescente cada vez mais e vai demandar cada vez mais. E nós vamos precisar fazer esse ciclo mais curto. A gente entregava um boi de 3 anos e meio até outro dia. A gente já está trazendo isso para 2 anos e eu acho que isso vai se reduzir cada vez mais. E isso são ganhos que precisam ser traduzidos para o bolso do pecuarista. Nós estamos falando de um Brasil remunerando entre 55 e 58 dólares uma arroba. Nós estamos falando dos americanos com 120 dólares. Nós estamos falando dos irlandeses com 140 dólares. Nós estamos falando dos paraguaios com 65 dólares. Os argentinos com 70. Os australianos com 70, 75. Então, nós somos o mais barato. E isso traz responsabilidade para a gente muito grande, porque vender barato é muito legal, desde que deixe margem. A gente precisa preservar as margens, porque senão a gente perde o nosso negócio. Acho que a indústria está interessada nisso, está buscando parcerias conosco, com os pecuaristas, mas é importante que a indústria também entenda que ela precisa, em alguns momentos que tem um pouco mais de oferta, ela precisa cuidar para não abaixar demais os valores nesses momentos de muita fartura, porque isso traz impactos tenebrosos para a gente. Você sair com um bezerro, vamos falar um bezerro para números redondos, de 200 quilos para 420 quilos na entrada do confinamento em 10 meses, nós estamos falando em ganhos extraordinários. Agora, quando você pega algumas áreas, a maioria do Brasil, são solos muito bons, não são solos excepcionalmente férteis, mas são solos trabalháveis. E você transformar isso com sanidade e com tecnologia em algo que vai suplementar o animal a campo e trazer uma performance absurda, que eu estou falando esse ganho de 800 a 900 gramas diário durante 10 meses seguidos, nós estamos falando em ganhos extraordinários. E é um animal que já vem preparado, todo o rumen, todo o interno dele já vem preparado para potencializar a nutrição e transformar isso em musculatura, em peças musculares espetaculares. Então, a hora que você chega no confinamento e você continua com essa linha de nutrição, abatendo o animal lá com seus 600 quilos, com o seu rendimento de carcaça entre 56% e 58%, e que você tem uma arroba produzida muito bem encaixada,
Era um cara que usava sal mineral quando ninguém falava nisso. Ele que batia o sal mineral junto com o sal branco. Era um cara que já pensava daquele boi sanfona ter um efeito menor. Aquele boi que nas águas crescia muito e na seca perdia muito. Então ele pensava em menos perda e mais ganho. E conseguia fazer um ciclo mais curto do que o normal. Mas era um ciclo de 5 anos, 4 anos e meio. A genética e a pastagem, a nutrição e a sanidade não permitia você fazer um ciclo mais curto que isso. Bem-vindo a mais um Podpack, o podcast da pecuária brasileira. Você me perguntou quem é o melhor animal do leilão, você não me perguntou quem é o mais velho. A gente chegou a fazer 1.200, 1.300 embriões por ano. A base da nossa genética de rodeio é Nelore. E aí tinha uma vaca jovem que a mãe dela tinha sido importada. É uma carne que gera mais qualidade, né? Mais limpa. Tem que ter profundidade, tem que ter arqueamento, tem que ter comprimento. A gente consegue comprar parte desse boi magro dele à vista. O caráter mocho facilita um pouco esse manejo. Qual o ramo de atividade que mais tem sucesso no Brasil? No fundo é o agronegócio. Depois comecei a leiloar os repasses, o leilão. E a consistência dessas grandes vacas em várias raças, né? Touros renomeados no passado. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Bem-vindo a mais um Podpack, podcast da pecuária brasileira. Sou o Gustavo Pinheiro Machado, tô aqui com o Léo. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje a gente tá com um entrevistado, falar sobre pecuária de corte, falar sobre o futuro da pecuária no Brasil como um todo, falar um pouco de cavalo árabe também, que é uma das paixões dele. Mas antes, gostaria de agradecer vocês, nossos amigos pecuaristas que estão sempre acompanhando nossas entrevistas completas, acompanhando os cortes no TikTok, no Instagram, seguindo a gente no Spotify, no YouTube. Pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, manda esse vídeo para outra pessoa, para a gente poder crescer cada vez mais. Ativa o sininho também para não perder. Quando sempre que sair uma entrevista nova, você já fica ligado. Fala também agora dos nossos patrocinadores, fala da CB Genetics. Tá precisando inseminar seu gado? Entre em contato com o pessoal da CB Genetics, tem o cupom PODPAC10 para 10% de desconto em todos os pacotes de sêmen. Vocês têm utilizado bastante nosso cupom, têm usufruído desse desconto aí, então não perde tempo e continua. Fala também da VRG, que é o maior banco de dados de DNA animal do Brasil. Ô, Léo, o negócio que eles fazem que pra mim acho que é impressionante, você pede pra eles pra fazer o DNA do seu animal, em até 7 dias úteis eles já te mandam o resultado, então é realmente muito rápido. E também falar do curso de morfologia da raça Nelore do Podpack. É um curso que a gente demorou mais de 1 ano e meio para poder produzir para vocês. Curso 100% online, o único já feito no Brasil. Para você que quer se capacitar um pouco mais, aprender sobre a raça Nelore, a raça mais importante do cenário brasileiro, e também aprender a ver animal, analisar a morfologia, estrutura, padrão racial. 100% online, mas com aulas na fazenda, né? Exatamente. Então, analisando os animais, assim, como se você estivesse mesmo na fazenda, com a oportunidade de você estar fazendo isso da sua casa, do seu trabalho, numa viagem, com toda a comodidade que um curso online oferece. Você compra o curso, tem um acesso de 1 ano, então muito tempo para você ver, rever, tirar dúvidas, então não perde tempo. E fala também da Vista Podpack. A Podpack está lançando a sua marca de camisetas que para o pecuarista que quer utilizar no dia a dia, mostrar realmente que ele é um pecuarista que tá com roupas assim de qualidade, com parceria com a reserva, né? A Vista Podpack é uma iniciativa do Podpack em parceria com a reserva, então toda a qualidade dos produtos da reserva estão junto com as estampas e com os designs do Podpack para estar representando a pecuária brasileira na sua vestimenta também. Então não perde tempo, entre no site do Podpack para ver tanto o curso de morfologia quanto as camisetas e vai para a vinheta. Voltando à vinheta, falar sobre um pecuarista de muito tempo, acho que mais de 50 anos. Queria que ele se apresentasse. Quem que é o Abel Leopoldino? Ô, gente, é um prazer estar aqui. Muito bom, Léo, Gustavo. Isso aqui é bom que a gente tem um canal para falar de coisa que a gente se interessa muito, que é a pecuária. A gente está na lida aí, na estrada, há mais de 50 anos. A Agro Leopoldino começa com o Tinho, né? O Tinho era meu irmão formado em agronomia lá em Jaboticabal. E o Tinho, desde criança, desde os 4, 5 anos, já mostrou uma pegada muito forte para esse lado rural. E a gente passava as férias na fazenda do meu avô, Abel Terruge, que era um cara duro,
um filho de italiano bem duro na linha, e a gente passava todas as férias na fazenda, e isso contagiou a gente, a pegada do agro, né? Meu avô era um cara que tirava um leitinho para sustentar, e depois ele passou a ser um cara de recria de gado. Então a gente passava muito tempo no curral e muito tempo nas pastagens, olhando as pastagens. Era um cara bem para frente, adiantado mesmo no tempo. Era um cara que usava sal mineral quando ninguém falava nisso, ele que batia o sal mineral junto com o sal branco. Era um cara que já pensava da gente, aquele boi sanfona, ter um efeito menor. Aquele boi que nas águas crescia muito e na seca perdia muito. Então ele pensava em menos perda e mais ganho. E conseguia fazer um ciclo mais curto do que o normal. Mas era um ciclo de 5 anos, 4 anos e meio, porque a genética e a pastagem, a nutrição e a sanidade não permitia você fazer um ciclo mais curto que isso. Então, essa história nossa, a gente começa a nossa história da Agro Leopoldino com o Goiás, depois a gente sai do Goiás e entra no Mato Grosso. Tem uma propriedade em São Carlos, mas é uma propriedade restrita para você fazer a pecuária mais extensiva, né? E a hora que a gente pisa no Mato Grosso em 95, aí sim, aí a gente encontra um ambiente propício para crescimento e para acelerar os processos e melhorar a cria, recria, engorda, enfim, colocar todas as ferramentas que a gente precisava estar colocando para chegar num lugar melhor a cada ano, a cada conhecimento, a cada equipe formada, ou seja, a gente foi pegando essa linha aí. E para a gente conseguir dar uma luz assim para o nosso público, se puder passar assim, os principais números, só para o pessoal ter uma dimensão do que é a operação da Agro Leopoldino hoje. Quantas fazendas, quantos hectares, quantas cabeças? Léo, nós temos a fazenda principal, é a Santa Maria, no município de Paranatinga, uma fazenda de 20.660 hectares, que ela está chegando em 10 mil úteis. A gente vai terminar essa chegada nos próximos 2 anos. Ela está hoje com 8 mil úteis. Ela tem lá 8 mil vacas de cria. Ela tem 4 mil hectares de soja. A gente faz 40% dessa área, de 30% a 40%, depende de São Pedro, para pegar janelas de milho. A gente faz uma safrinha de milho e fazer uma safrinha de capim. Então a gente faz 30 a 40 safrinha de milho, 60 a 70 safrinha de pastagens, né? Pastagem de inverno. E temos mantido lá esse plantel. Você fazer a integração lavoura-pecuária com recria é muito fácil, mas com a cria é um pouquinho mais difícil, você tem uns desafios a mais, você tem que adubar a pastagem perene para suportar esse número de animais. Nós estamos falando de uma vaca, nossa, é uma vaca de entre 450 e 550 quilos, com um bezerro que vai variar do nascimento de 35 quilos a desmama de 200 e poucos quilos, 220, 230 quilos. Quer dizer, você tem um conjunto aí que é 1,7 UA, cada casal que está lá, a mãe criando seu bezerro. E a gente está colocando mais ou menos 3 UAs por hectare nas áreas perenes, o que é bastante desafiador. Você tem que cuidar da pastagem, como você cuida de lavoura, né? E isso é um desafio bem grande. As outras fazendas, a Califórnia, é uma fazenda que recria fêmeas para reposição e termina gado para a indústria, um confinamento. E a Três Rios é uma fazenda de 3.700 hectares, onde a gente faz 1.000 hectares de lavoura de soja e 500 hectares de milho. E fazemos a pastagem de inverno e a gente está mantendo lá agora da ordem de... São 2.400 hectares úteis, 1.000 vai para a lavoura, né? E a gente está mantendo lá de 3 a 4 mil recria de macho. Tá? E lá sim a gente está experimentando uma recria de altíssimo nível genético, de altíssimo nível de sanidade e de nutrição. Eu acho que a Fazenda Três Rios está entregando níveis que, assim, são bastante bacana de se atingir, entendeu? São níveis dos top 10 no Brasil, de ganho de 900, de ganho no ano, vamos dizer, em 10 meses, está ganhando algo em torno de 650 a 700 gramas
por dia por animal. De maneira com extensiva. suplementação a pasto, que varia de 0,3 a 0,7 do peso vivo. Então, é um desafio bacana. A ideia é trazer cada vez mais uma pecuária mais assim, honesta para se entregar e mais de peso de verdade. Acho que o mercado brasileiro é um mercado espetacular. Nós temos um consumo interno espetacular. Nós estamos avançando sobre as exportações com uma galhardia sem nenhum comparativo. Nós temos custo baixo, nós temos qualidade, nós temos hoje não precisar de ter a vacina de aftosa, abriu mercados importantíssimos. Vamos ter que olhar cada vez mais essa questão de ter levantado a vacina para conseguir continuar com a sanidade e a nível de governos, a nível de pecuaristas, bem atentos para que a gente não tenha nenhuma derrapada em nenhuma curva, porque as curvas estão ficando cada vez mais perigosas e mais velozes. E a gente precisa cumprir esse caminho. O mundo precisa encontrar um parceiro cada vez mais como o Brasil, que possa dar garantia de entrega de um produto que é fundamental para a saúde humana, que é a proteína vermelha do boi. E olhando para um contexto geral, você comentou da questão da integração lavoura-pecuária. Hoje, numa escala nacional, está cada vez mais difícil ter as regiões de atuação exclusivas de pecuária. Cada vez mais o boi está subindo para o norte do país. O que você vê assim como esse movimento? Você acha que é algo que tem alternativas que sejam interessantes assim, para o produtor? Ou realmente ele vai ter que ir para a soja? Ou como que consegue coexistir esses dois mundos? E quais as principais vantagens assim que o produtor rural consegue ter? Léo, os desafios são imensos, né? E as oportunidades também. O que eu vejo é que a lavoura, quando você começa a trabalhar a lavoura junto com pecuária, você potencializa muito a produção de ambos, né? Quando você entra numas terras mais férteis, eu vou dizer, com risco menor, daquelas terras mais arenosas, que tem um risco um pouco maior, eu acho que a gente sempre procurou essas terras um pouquinho mais estruturadas e trabalhar perfil de solo, trabalhar para poder passar pelos veranicos que vão acontecer com mais tranquilidade, trabalhar calagem, trabalhar gesso, trabalhar uma profundidade onde a raiz vai buscar mais nutrientes mais profundos e vai aerar teu solo e transformar a biota do solo em algo muito mais vigoroso do que você apenas cumprir aquela tabela de químicos para lá e para cá. A gente tem que diminuir os químicos, sem dúvida nenhuma, cada vez mais, e melhorar os bioinsumos que estão aí no mercado e estão fazendo uma revolução. O Brasil já é um dos caras que mais tem avançado sobre os bio, diminuindo a dependência química de fertilizantes e de defensivos agrícolas. Eu acho que esse equilíbrio da agricultura, nós estamos num vigoroso tempo de melhoria desse processo. Isso é fundamental, inclusive, para fazer a integração com o pecuário. É muito importante. E como que vocês hoje na Agropecuária Leopoldina, vocês usam os bioinsumos, tanto o biodefensivo quanto os fertilizantes? A gente está iniciando esse processo, Léo. Eu tenho uma equipe lá, eu não sou o cara mais capacitado para te falar dessa parte técnica. Eu acho que o Neto, meu sobrinho, é um cara que tem uma formação da Exalc, um menino que está lá com a gente desde 2010, e ele está acelerando esse processo dessa inclusão dos bioinsumos dentro da nossa agricultura. E além dos bio, que eu não vou exatamente te especificar aqui o que é ponto fora da curva, o que é tão mais importante ou menos importante, eu acho que eu não sou tão capaz ainda para falar isso, mas eu acho que você tem que ir colocando e medindo e monitorando a diminuição de dependência dos químicos em relação a isso. O vigor da planta, quer dizer, a genética da planta já tem nos ajudado bastante, o trabalho de perfil de solo, você ter o conhecimento da tua pluviometria, você tem todos esses dados. Eu acho que coleta de dados hoje nas fazendas é fundamental para você avançar no futuro com menos erro do que a gente cometeu no passado.
Então, o conhecimento é fundamental. Inovação é fundamental. Hoje nós estamos fazendo taxa variável de adubo e calcário, a gente fez há muitos anos. Nós estamos fazendo taxa variável de semente no plantio da soja hoje. Nós estamos fazendo taxa variável do milho no plantio do milho hoje. Então, nós estamos chegando em pontos que são fundamentais para a melhoria dos processos, para chegar em algo mais produtivo e poder tirar da terra algo que possa realmente prover tanto o mercado interno quanto o mercado externo, que vai cada vez mais avançar sobre países como o nosso, porque nós temos realmente nós somos o delta do Nilo de 2000 anos atrás. E outro dia eu estava numa palestra do Trujillo, que é aquele cara da OMC, e ele falando que um paralelo entre o delta do Nilo que fez o Egito uma potência, com aqueles sonhos de José que foram interpretados com o faraó, que eles passaram a fazer uma agricultura vigorosa no delta do Nilo e pecuária, e se tornaram uma nação grandiosa em função da agricultura e pecuária. O Brasil é o país do momento, ninguém pode alcançar a gente, mas a gente tem como líder cuidar de vários assuntos, né? De vários pontos. E isso é um pouquinho mais complicado, porque a geopolítica está induzindo a gente a alguns fakes para cá e fakes para lá. Eu acho que nós precisamos alinhar um pouquinho esse discurso, mas o vigor da agricultura e pecuária do Brasil ninguém segura, não há como segurar. E, Abel, acho que muito tempo atrás o pessoal sempre falava agricultura e falava pecuária. Hoje o pecuarista já não consegue andar sem ter a agricultura do lado, né? Hoje, para você baratear, para você ter um custo de produção muito menor do que os concorrentes, eu acho que você tem que ter a agricultura junto. Na experiência de vocês, você já citou um pouco dos números, assim, dos plantios que vocês fazem, das safrinhas, mas quão importante hoje o quão essencial para a pecuária hoje ter agricultura especializada no mesmo nível da pecuária? Eu acho que a agricultura ela vem porque é uma necessidade. Quando você fala em genética animal hoje, você não pode falar em genética apenas daquela genética que você vai falar, não, o cara tem que ter, ele tem que suportar o estresse térmico, o estresse hídrico, e o cara tem que entregar alguma coisa. Eu acho isso fundamental, claro, para áreas do semiárido, que precisa de um animal um pouco menor, que precisa comer uma exigência menor, porque não existe a fartura. Agora, quando você pega algumas áreas, a maioria do Brasil, que são solos muito bons, não são solos excepcionalmente férteis, mas são solos trabalháveis, e você transformar isso com sanidade e com tecnologia em algo que vai suplementar o animal a campo e trazer uma performance absurda, que eu estou falando, esse ganho de 800 a 900 gramas diário durante 10 meses seguidos, você sair com um bezerro, vamos falar um bezerro para números redondos, de 200 quilos para 420 quilos na entrada do confinamento em 10 meses, nós estamos falando em ganhos extraordinários. E é um animal que já vem preparado, todo o rumen, todo o interno dele já vem preparado para potencializar a nutrição e transformar isso em musculatura, em peças musculares espetaculares. Então, a hora que você chega no confinamento e você continua com essa linha de nutrição, abatendo o animal lá com seus 600 quilos, com o seu rendimento de carcaça entre 56% e 58%, e que você tem uma arroba produzida muito bem encaixada, se o milho assim o permitir, e agora você entregando o milho a troco de DDG, você tem muitas empresas que estão fazendo DDG e já tem uma pecuária imensa vindo atrás dessas indústrias, e a região muda quando você tem o DDG do milho. Então nós temos hoje inovações espetaculares, mas o que eu queria deixar bem claro é assim, nós chegamos ou estamos chegando e estamos aprendendo cada vez mais como finalizar uma carcaça num tempo curto, como recriar uma carcaça num tempo relativamente curto. E a cria, a gente precisa melhorar um pouquinho o peso da desmama. Acho que o Brasil precisa andar um pouquinho para cima no peso da desmama, e aí é olhar um pouquinho a base Nelore, a base materna, leite, habilidade materna, aquela mãe que realmente cuida um pouco mais do seu bezerro e entrega um pouco mais. Então, também com suplementação a gente pode fazer isso melhor, e tirar um bezerro mais pesado, porque o processo
Eu acho que a gente está chegando aí quase, pessoal, num bicho de 20 meses com 22, 23 arrobas, sabe? Com ganhos espetaculares. A gente precisa cuidar disso porque esse volume de carne que a gente precisa abastecer mercado interno e externo, ele é crescente cada vez mais e vai demandar cada vez mais. E nós vamos precisar fazer esse ciclo mais curto. A gente entregava um boi de 3 anos e meio até outro dia, 3 anos. A gente já está trazendo isso para 2 anos e eu acho que isso vai se reduzir cada vez mais. E isso são ganhos que precisam ser traduzidos para o bolso do pecuarista. Foi bom você ter... Pode parar. Eu tenho que colocar só no silenciador. Se for falar, já emenda. Só fazer um corte. Deixa eu desligar essa encrenca aqui. Peraí só um minuto. Pode voltar? Pode? Calma. Foi bom você ter comentado esse ponto, Bel. Mas hoje, como que vocês fazem lá na Agropecuária Leopoldino para estar realmente aumentando esse peso a desmama? Vocês fazem cruzamento industrial? Vocês usam Nelore em cima das vacas cara limpa? Ou como que funciona esse projeto assim na parte dos acasalamentos? Ô, Léo, nós estamos trabalhando muito, a gente acredita muito que a vaca Nelore, ela é a grande invenção, né, do Centro-Oeste para aquele ambiente todo nosso que não é tão simples assim. Nós passamos secas de 5 a 6 meses e ela é um bicho extraordinário em adaptabilidade e a gente precisa melhorar exatamente a função dela, fazer com que ela cicle dentro daquele período anual, que ela tenha um bezerro por ano e que ela possa cuidar do bezerro que ela acabou de ter e conceber novamente com as tecnologias de ATF. E a gente tem feito alguma coisa de FIV já no gado de corte, detectando algumas matrizes que têm essas habilidades, essas características de mais leite, de mais maternal, de frame médio, e que ela possa ser mais multiplicada através de FIV. E aí a gente já faz os acasalamentos direcionados, usando as ferramentas aí que você tem de inúmeros programas, né? Tanto do Nelore PO, quanto de outros veios que vêm do Nelore, que tem um trabalho bem feito, como a Maragogipe, como o Moacir Fregonese, dentro daquela conexão Delta Gen, que é o gado que não é o PO, mas é um gado como se fosse. SAPE. É um gado SAPE. Então a gente está pesquisando e medindo uma mescla do nosso PO Canaã, inclusive está dentro desse projeto, e a gente está melhorando cada vez mais e tirando indivíduos, fêmeas, que vão compor essa base de doadoras dentro do plantel de corte para aumentar essa questão de peso a desmama. Sem grandes exigências, a gente tem que trabalhar dentro daquilo que a gente tem, né? Sem grandes exigências nutricionais. Eu acho que precisa de alguma nutrição. As precocinhas, a gente precisa pôr uma interrogação sobre elas. Eu tenho feito as precocinhas, parir aos 2 anos, mas do jeito que você ganha um bezerro a mais, você também tem que cuidar de um bicho com muito mais cuidado, porque ela vai parir, ela vai exigir tem uma estrutura muito mais. muito tem que maior. ter estrutura na fazenda, tem que ter gente que está olhando para você poder acelerar nesse processo. Talvez, eu tenho ouvido muita gente dizer, os nossos amigos, o Carlito Guimarães é aquele menino, filho de um outro grande pecuarista, outro dia eu ouvi falar, que não adianta você querer adiantar muito essa questão da puberdade animal e você emprenhar um bicho com uns 2 anos, está muito dentro da lei. A gente sempre quer um pouco mais e a gente sempre vai usar um pouco mais para ver se isso faz sentido ou não. Fez muito sentido no cruzamento industrial, nas F1, que emprenham com 12 a 14 meses, tem um pouco mais de perda embrionária, é claro, mas elas entregam. Então eu acho que nós temos que estar de olho nisso, trabalhar isso, melhorar a base do nosso plantel, trazer uma base para um biotipo que você olhou você olhou todas, entendeu? Eu acho que isso é importante. A padronização do gado. A padronização do gado. Eu acho que isso é fundamental, o que você falou, Léo. Se a gente não tiver padrão no Nelore, padrão no cruzamento industrial, no F1, padrão no F2. Coisa mais difícil hoje que a gente tem é fazer o padrão no F2. Eu fui encontrar o padrão no F2 através do charolês, que a herdabilidade do charola em cima da F1 é fantástica. Parece que nós estamos vendo
todo canchim, entendeu? E todos com pesos parecidos, sem grandes diferenças entre peso a desmama do mais leve e o mais pesado. A média muito boa. A média boa. Então, nós estamos encontrando as ferramentas aí. É fundamental que a gente avance sobre isso e que crie um padrão de pecuária que faça sentido a hora que a gente for lá para a indústria, porque lá é que a gente vai saber se fez o gol ou não, porque a indústria vai falar, isso aqui, os teus cortes, o teu peso, o rendimento das carcaças, fez o nosso sistema andar muito melhor, num custo muito mais baixo por quilo que vai chegar na mesa. Então, isso é fundamental. Isso é muito importante também na hora que o consumidor final vai chegar e ver aquela peça de carne padronizada, né? Então, até para o frigorífico conseguir porcionar os cortes, ter uma facilidade maior quando a carcaça dos animais é mais homogênea. E também para o consumidor também já está adaptado com um certo padrão de cada carne. Hoje, muitas vezes, antes era mais, hoje a gente já tem um pouco mais essa padronização, você já sabe mais ou menos qual que é o peso da picanha que você vai comprar, dependendo da marca. E antigamente tinha uma variação muito grande, né? Acho que isso, ainda mais para exportação, para a gente estar chegando nos mercados com maior exigência, é importante estar entregando isso também, né? Olha, é fundamental. Eu acho que o produto, nós temos que ter um produto com a mesma cara ou sempre melhor a cada ano. Isso a gente tem feito, acho que a nossa indústria a gente tem que tirar o chapéu, porque a nossa indústria é de uma capacidade extraordinária, nós somos um país tropical, é muito mais fácil você falar de manter uma carcaça dentro de um padrão aceitável de sanidade pós-morte, como se fosse numa Europa ou no norte dos Estados Unidos, que tem uma temperatura que você manuseia isso com facilidade. Aqui a gente tem o calor e a gente tem que trabalhar o frio o tempo todo e tem que gastar muito recurso em cima disso para você poder chegar aonde vai ser distribuída essa mercadoria com sanidade, com qualidade e com padrão. E, Abel, também queria só voltar só para terminar aquele assunto sobre as precocinhas. Você acha que a maior dificuldade hoje, além de ter que dar toda essa condição para ela, você acha que o principal, digamos assim, problema, assim, dificuldade, seja não muitas vezes no primeiro parto, mas no segundo, porque no primeiro o pecuarista tá tão preocupado com ela e tal, mas para reconceber e ter essa segunda cria, essa aparição, você acha que é um problema também que o pessoal ainda tem que corrigir, dar uma ajustada para poder ter realmente essa continuidade das precocinhas? O Gustavo, com certeza você vai ter que ter uma exigência, ela é mais exigente, você vai ter que ter processos diferenciais para ela, para você cuidar dela, entendeu? Então, se ela concebeu, se ela emprenhou aos 12 a 14 e vai conceber antes dos 2 anos, com certeza, nós estamos falando a campo, nós estamos falando em fazendas que têm, 100, 200 hectares, os talhões de pastagem, quer dizer, os pastos. Então, a gente tem que cuidar o tempo todo dela, em especial, porque ela está fazendo algo que não é natural. Nós é que forçamos o jogo para ela entregar algo mais. E isso ela vai cobrar lá na frente. Se você não cuidou, ela vai cobrar. Ela não vai reconceber, ela vai perder muito peso, ela vai te dar muito mais trabalho de ter parido cedo, muito precocemente, do que ela te dá vantagens. Então você precisa medir muito bem se você tem todos os processos bem conhecidos e ajustados para poder avançar sobre essa linha. Uma parte, um percentual das suas matrizes que possam compor as precocinhas. Eu acho que é fundamental a gente pelo menos entender o assunto e nos debruçarmos um pouco sobre ele para chegar em algumas conclusões. Pode ser que a gente esteja acelerando algo que não faça tanto sentido econômico e de parar em pé essa equação. Mas eu acho que ela deve ser pelo menos tentada, porque isso pode trazer ganhos à nossa produtividade. Então, eu acho que cada um tem que olhar para dentro de seus processos e ver como que a gente pode entregar esse bezerro dessa precocinha, trazer ele para o teu ganho e continuar como se ela fosse um bicho já mais adulto. Então, encontrar os processos para ela sentir menos os impactos de tudo isso que nós estamos desafiando. Acho que foi perfeita a colocação, Abel. Acho que então o pecuarista tem que estar entendendo como que funciona o projeto dele e não pegar uma verdade que ele escutou alguém falando e botar para dentro de casa, né?
Eu acho que cada um de nós que somos apaixonados por pecuária, pelas nossas propriedades e pelas nossas equipes, a gente já está bem encaminhado nisso, né? Acho que tem muita prosa aí que a gente não dá mais bola, gente falando que isso não é fértil, que aquilo não é fértil. Eu acho que a gente não dá mais muita bola para isso, não. É mergulhar em cima das propriedades nossas e fazer a melhoria dentro de casa. E a hora que você consegue fazer isso e fechar a equação com os preços cada vez mais desafiadores que nós temos aí em termos de remuneração. Nós estamos falando de um Brasil remunerando entre 55 e 58 dólares uma arroba. Nós estamos falando dos americanos com 120 dólares. Nós estamos falando dos irlandeses com 140 dólares. Nós estamos falando dos paraguaios com 65 dólares. Os argentinos com 70, os australianos com 70, 75. Então, nós somos o mais barato e isso traz vamos dizer, uma responsabilidade para a gente muito grande, porque vender barato é muito legal, desde que deixe margem. A gente precisa preservar as margens, porque senão a gente perde o nosso negócio. Acho que a indústria está interessada nisso, está buscando parcerias conosco, com os pecuaristas, mas é importante que a indústria também entenda que ela precisa, em alguns momentos que tem um pouco mais de oferta, ela precisa cuidar para não abaixar demais os valores nesses momentos de muita fartura, porque isso traz impactos tenebrosos para a gente. E a gente, como é ciclo médio-longo, né? Vamos dizer, uma soja você faz em 4 meses, você vai fazer uma carcaça de boi no mínimo 9 meses antes dele ser concebido, mais 2 anos e alguma coisa, nós estamos falando em quase 3 anos. E aí a gente precisa entender um pouco melhor, sentar na mesa cada vez mais com a indústria, para que ela entenda também o que a gente precisa de investimento e olhar para frente com previsibilidade, alguma previsibilidade, né? Alguma garantia. Alguma garantia a gente tem, a vida é um risco, né? Mas com riscos um pouco mais menores para a gente poder caminhar e fazer com que eles caminhem sobre os mercados que estão para ser aí, para ser ganhos pelo Brasil com muita tranquilidade. Eu acho que essa parte a gente precisa sentar cada vez mais, entender um outro. Isso faz parte do jogo, a indústria tem o interesse dela, nós temos o nosso. Claro, a gente quer vender o mais caro e mais pesado, eles querem comprar o melhor, o mais barato. O comprador da China também quer o mais barato. Faz parte de todo um processo. Mas é importante manter a cadeia toda saudável, entregando qualidade, entregando volumes altos e que ela não sofra impactos muito fortes, porque aí você é como travar o leite da vaca. Se o leite está custando a menos do que o custo, obviamente isso vai faltar lá na frente. Então a gente não pode cuidar, a gente tem que cuidar um pouquinho mais da cadeia no médio e longo prazo. Acho que nós precisamos, os pecuaristas precisam se organizar. Eu acho que esse é o maior ponto que eu tenho chamado meus irmãos pecuaristas, que a gente se una mais, que a gente tenha uma associação mais forte, uma ou duas, ou quantas forem, que falem dos nossos interesses, que tirem do caminho as falsas informações que são colocadas na mídia todo dia e que a gente possa falar que a nossa atividade é hiper sustentável, que nós somos, não é carbono zero, nós somos carbono negativo e que isso já está comprovado cientificamente, nós precisamos mais discutir isso já está passado, entendeu? E a gente precisa avançar porque o mercado está esperando com que a gente avance sobre ele, porque é uma oportunidade espetacular para o Brasil. E, Abel, a gente sabe que isso para o Podpec como um todo é uma bandeira que a gente sempre tenta carregar, de trazer informações verdadeiras, combater essa desinformação, mas eu queria escutar de você. A gente estava até conversando fora do ar antes que outros países já têm essas associações muito mais sólidas, digamos assim. Eles já têm, que defendem os próprios interesses. E no Brasil, como que você acha que deve ser? Você acha que tem que ser associações? Você acha que tem que ter uma bancada, a bancada ruralista, que tem que ter um pouco mais de força para a pecuária, não só a agricultura? Como é que você acha que é o caminho que a gente poderia seguir? Eu acho que a gente tem modelos aí para várias modelagens que a gente pode atuar, né? Eu faço parte hoje da Socom. A Socom já foi um braço forte lá atrás. Hoje eu acho que a gente está um pouquinho mais fragilizado
em função de não conseguir transmitir para o pecuarista e para o confinador a importância da associação, dela estar sentada em todos os assuntos que dizem respeito à cadeia da produção de carne bovina, principalmente na terminação, o que pode ser usado, o que não pode ser usado em termos de fármacos, quais as moléculas novas, o que isso impacta nisso, naquilo, o bem-estar animal, o transporte internacional de animal vivo. Quer dizer, a gente tem uma pauta tremenda. Todo dia a gente está sentado em Brasília com o pessoal da área técnica o tempo todo trabalhando para que a pecuária possa andar com tranquilidade, né? A gente precisa... Eu acho que o que está faltando é um pouquinho mais de interesse de nós, pecuaristas, falarmos, eu acho que chegou a hora da gente ter uma associação com um número forte e não cada um pensar apenas no seu processo, que é fundamental você pensar no seu processo, é fundamental você manter a sua margem, o que você tem que fazer dentro da fazenda. Agora, fora da fazenda, eu acho que a gente ainda é muito cru, a gente é muito... a gente não acredita no cooperativismo, a gente não acredita em algumas coisas que a gente deveria acreditar. Quem acreditou no cooperativismo nesse país se deu muito bem. A gente tem cooperativas que são espetaculares e cada vez mais estão crescendo. O Paraná tem bastante de Paraná pecuária. tem bastante modelo disso. Eu acho que a gente precisa andar aí, cada um de nós, e sentar numa mesa e falar, tem exemplos ali, a gente pode pegar um pouco de cada coisa e escrever um documento mais forte e que a gente possa realmente nos unir como classe e defender os nossos interesses, porque eu acho que isso é fundamental, inclusive para a indústria, para que ela possa ter a tranquilidade e os volumes com qualidade que ela precisa entregar, e ela precisa assinar um compromisso para entregar isso no futuro. Entender também um pouco do que o pecuarista precisa do seu lado. Claro, eu acho que a indústria tem que estar entendendo esse jogo. E faz parte o pecuarista ter uma associação que olhe pelos seus interesses. Isso faz parte de qualquer atividade. E isso não é uma chamada para falar, é uma bandeira contra isso. Não. É apenas para desmistificar inverdades que são todo dia colocadas numa mídia e que a gente não tem nenhuma resposta à altura e que deveríamos estar preocupados com isso, porque isso, de fato, pode se tornar um grande problema. Eu já estou vendo que no futuro nós estamos vendo aí a molecada que não quer comer muita carne, que quer comer mais vitamina de comprimido, disso, daquilo. A gente já tem trabalhos, inclusive dentro de comunidades de veganos, que estão ficando desnutridos. E que tá faltando a exigência proteína. Por ferro, principalmente. Eu acho que isso é uma questão de saúde pública e isso tem que ser colocado na mídia cada vez mais, porque é um perigo você entrar e simplesmente tirar da dieta algo tão precioso como a proteína animal, de um valor que quantas nações gostariam de ter o que a gente tem de fartura aqui. Isso aí realmente é... E o Abel, a gente estava falando bastante agora da porteira para fora. Queria voltar um pouco da porteira para dentro. Falar um pouco dos tipos de cruzamentos que deram certo para vocês lá na Agropecuária Leopoldino. Dos cruzamentos que deram certo, o que vocês fazem hoje em dia. Como é que é esse processo aí? Quais raças que vocês têm utilizado? Gustavo, nós usamos de tudo lá. Eu sou um cara curioso demais. E eu usei, eu não vou citar aqui, mas foi uma infinidade de cruzamentos que a gente fez. Hoje a gente fundamentalmente usa a vaca Nelore, inicialmente com Nelore, para a gente fazer uma reposição de fêmeas. No meio da estação a gente entra com o Angus e as F1 recebem o Charolais. E eu estou testando esse ano um pouquinho do Boran, que eu acho que pode dar um padrão um pouquinho melhor do que qualquer outra raça que a gente tenta fazer um F2. Mas são todas tentativas. Até agora eu estou muito tranquilo em falar o Angus e o Charolais fazem parte do meu processo de F1 e F2 e cuidar da base, né? Que o Nelore com Nelore, eu acho que a gente tem obrigação de fazer a bezerra do cedo, a bezerra nascida no julho, agosto, ela vai compor a parte de reposição do nosso plantel de matriz.
Então não tem muita mágica o que a gente tá fazendo lá, não. É uma coisa simples. Quando vocês vão colocar Nelore, vocês usam bastante o touro com a marca Canaã? Ou tem uma variedade um pouco maior, assim? A gente tem um pouco de cada coisa, Léo. A gente tem o Nelore Canaã sendo medido em comparação com outros touros. Eu voltei a usar touros esse ano. Quer dizer, eu não usava touro eu nunca usei touro, na verdade. Eu sempre fiz IATF 1, 2, 3 e depois a gente ia pro abate no DG final. Agora não. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que eu errei lá atrás de ter abandonado o touro. Eu tô fazendo um meia-culpa aqui, de fato, porque eu acho que ele pode entregar mais e ele cumpriu a função de melhorar a sua qualidade, né? Touro sempre foi uma dificuldade de você encontrar algo de qualidade. Principalmente padrão, assim, né? Exatamente. Então eu acho que a pecuária andou, o PO andou, o SEIP andou, e a gente tem muitos indivíduos que podem fazer algo muito parecido com aquele animal que a gente está usando na IATF em termos genéticos, entendeu? É claro que o cara que você está tirando lá e congelando o sêmen, ele é impecável com sua régua de DEPS para lá e para cá, deve ser, né? Tem muito bicho aí que é coletado que a gente tem alguma certeza de que não usar. Uma certeza de não usar. Tem muita coisa que a indústria faz que a gente tem certeza que não deve ser usado. Mas tem muita coisa boa. Então você pensando dentro da genética aí de centrais, a gente traz o sêmen congelado de excepcional qualidade, de excepcional trabalhabilidade e acurácia, enfim. E você tem hoje o touro que deve cumprir uma função final, no final da estação, para te trazer um número maior de bezerros e te trazer índices melhores. Índices melhores, que é o que a gente precisa. Eu acho que a gente lá tem um número de 85% de vacas prenhes que eu preciso subir para 90%. Minha equipe fala que não existe 95% dos americanos. Eu falei, vem aqui, vamos lá nos Estados Unidos um pouco, vocês vão ver que tem e que isso existe. E que, mas lá a exigência é diferente, os desafios são diferentes. Tudo bem, eu acho que a gente tem que buscar sempre a régua acima. Exatamente. Nós temos que sempre acreditar que a gente pode fazer um pouco mais do que a gente está fazendo. É isso que eu acredito, é isso que eu faço minha equipe se motivar. E eu acho que a gente tem que trazer as equipes e falar, olha, cada vez que você conseguir um pouquinho mais, eu também vou te dar um pouquinho mais. Isso faz parte do jogo e eles têm que estar imbuídos de desafios cada vez maiores. E de acreditar que o mundo é para ser desafiado, não é um mundo para ser acomodado. Nós precisamos estar sempre preocupados em fazer algo melhor. O dia que eu conseguir fazer ainda a irrigação dentro das minhas fazendas e fazer agricultura, pecuária dentro do sistema de irrigação, eu acho que aí nós vamos chegar em algo muito maior. É só fazer uma pausa aí, a gente comentando dos touros. Na CB Genetics acabou de entrar na bateria de touros um touro com a marca Canaã, o filho da Viatina 19, com o talento, Cabuf VR Canaã. Então vai estar aparecendo aqui na tela o QR Code. Pode conferir que é com certeza das principais promessas aí pro futuro do Nelore. Léo, isso aí nós temos trabalhado muito. O João, o Heitorzinho é um cara espetacular, tá dentro do nosso processo. E a gente tem visto assim os animais da Canaã de um padrão de carcaça e um padrão de produtividade, de entrega de número de oócitos, de fertilidade, que é um trabalho que eu preciso tirar o chapéu para a equipe do Zé Clibas lá e o Luizinho, o pessoal todo que está envolvido na fazenda. O meu irmão João, que é um ícone, né? Onde o João põe a mão, ele não brinca, ele traz resultado, ele exige resultado, ele é um cara bastante exigente, e é bom que seja exigente, porque é só assim que a gente consegue crescer. E, Abel, a gente estava citando, você citou e ficou na minha cabeça, você falou que quando tem esse nível acima de sucesso dentro da fazenda, você faz questão também de bonificar o pessoal do manejo, que é merecedor. Isso eu acho que é muito importante, porque faz com que o pessoal tenha também o olho de dono, né? Eles se sintam como dono na fazenda. Eu sei que o pessoal já tem uma paixão absurda pela criação, quem faz isso faz porque gosta. E acho que isso é muito importante, mas ao mesmo tempo hoje a gente vê que também tem uma dificuldade de encontrar gente que não se faz peão igual fazia antigamente.
E eu queria saber de você, como é que tá para vocês conseguir mão de obra? Como é que é esse processo? Tá realmente muito difícil? Ou lá na área de vocês conseguem? Como é que é isso? Gustavo, sempre vai ser difícil. Isso sempre vai ser um desafio. Mesmo porque quando você começa, quando você traça um planejamento para chegar em algum lugar, não quer dizer que você vai chegar. Você pode não chegar. E quando você não chega e frustra as equipes porque não atingiram os índices e não tem prêmio, e quando além de não ter prêmio, o cara que assumiu o risco inteiro, que é o dono da encrenca, chega no final e passa uma régua vermelha no seu ano, no seu exercício anual da sua atividade, quer dizer, isso é um risco de quem é dono do negócio. Então, as premiações, elas devem ser cada vez mais incentivadas, sim, mas não na certeza de que vai acontecer. Você tem que trabalhar o forte para que ela aconteça. Porque se ela não acontecer, ela vai ser uma frustração terrível. Pode ser até pior do que você não ter colocado prêmio nenhum. Entendeu? Então, quando você coloca isso, você tem que trabalhar muito a cabeça das pessoas e a responsabilidade de cada um para que se chegue no que você projetou lá na frente. E é obrigação chegar. Você tem que chegar, sabe? Tem que ser que nem o Ayrton Senna. Eu vou chegar, não tem conversa. Eu vou ter que chegar. E quando o pessoal da tua equipe começa a entender que esse esforço da equipe toda vai se traduzir numa vida melhor para ele e para a família dele, aí a coisa começa a andar. E você começa a fazer com que isso aconteça mais e mais vezes. Não é simples. Eu já comecei com o processo e terminei, voltei para trás, comecei outro, trouxe alguns universitários para me ensinar um pouco mais disso ou daquilo, mas é uma coisa que você tem que estar envolvido dentro da tua casa, com a tua equipe, chamando o teu pessoal, não só o pessoal de cima, o pessoal de cima, o pessoal de baixo. Eu falo que o cara que põe sal no coxo é um cara tão importante quanto o meu gerente, porque se ele não colocar a quantidade boa de sal, se eu não souber que o meu boi comeu aquela quantidade correta, eu não vou ter os índices de selênio, de tudo que a gente tem que ter dentro do animal. Então, todos somos muito importantes. Os nossos processos devem ser olhados e checados e monitorados a cada tempo. Não é você pôr no papel o que deve ser feito, virar as costas. Você tem que olhar e monitorar se chegou, se não chegou, por que chegou, o que desperdiçou, o que nós perdemos e por que perdemos e por que não, o que temos de melhorar para não perder. Então, é um dia a dia que exige muito trabalho. E trabalho, cá entre nós, não mata ninguém. Só traz coisa boa. Traz coisa boa. Agora, mudando um pouco de assunto, Bel, acho que uma das grandes paixões suas, assim, até por onde a gente se conheceu, foi pelo cavalo árabe. Hoje a Agropecuária Leopoldino tem uma das principais tropas, das principais doadoras da raça hoje, e está fazendo sucesso internacional também. Então, você pode contar um pouco de como começou esse contato com o cavalo árabe e como que está hoje o plantel de vocês? O cavalo começou a paixão em 1974, num leilão da Canchim. A gente adquiriu um potrinho, o Ride. A gente, aos domingos, meu pai era um cara que trabalhava muito e principalmente o Tinho era muito apaixonado pelo cavalo árabe. E nós começamos a ir, eu, o Tinho, o Paulo e o João, aos domingos após o almoço, a gente ia até a Fazenda Canchim, lá em São Carlos, e olhava, eles estavam padreando, acasalando as fêmeas, assim, e não tinha inseminação, era tudo ao vivo. Tinha lá o Bey, que era um cavalo maravilhoso, o Donkey, um cavalo que veio da Alemanha, filho do Radbanenzai, que era um cavalo maravilhoso, um tordilho patacado lindo. E a gente foi se apaixonando por isso e a gente gostava de montar cavalo. O nosso negócio era montar cavalo. A molecada nossa não tinha essa de aparpar. E a gente começou a brincar e começamos a criar e começamos a andar nos árabes. E, puxa, o árabe é um cavalo espetacular, um cavalo inteligente, um cavalo que, se você tem uma lida bacana com ele, um exercício frequente com ele, você vai ter uma baita ferramenta de trabalho. Tá? Eu acho que a gente tem burro, tem mula, a gente tem bastante coisa dentro dos nossos processos lá das fazendas do Mato Grosso, mas o árabe não deve nada nem para o burro, nem para a mula, faz um trabalho espetacular. É claro que você tem a ponta de cima da pirâmide do cavalo árabe, que aí é uma coisa que não tem explicação, né?
É uma coisa que você se sente meio Deus quando nasce um cara com a cabeça, as orelhas, a cauda, o tamanho da garupa, a proporção de membros, a musculatura, a exuberância, a movimentação. Aquele cara que olha para cima altivo, né? Que você olha para ele e ele olha para você, você fala, rapaz, como é que Deus pode ter feito algo tão perfeito e com uma vida, com uma presença, né? Um animal de presença. Muito carisma, marcante, né? Carisma absurdo. Aí você começa a sonhar com esse negócio, né? E nascem muito poucos indivíduos com todas essas qualidades que a gente está falando, né? Que são inúmeras. É mais fácil você ter sucesso em qualquer outra coisa do que no cavalo árabe, porque são muitos detalhes para você chegar num cavalo. Que nem hoje nós temos um Haas, que é um potro que nós damos parceria com a Royal Arabians, e ele está em Scottsdale. E ele é um cavalo que muita gente que tem olhado e tem me ligado e falado, Abel, eu acho que é o cavalo que tem a cabeça mais perfeita que eu já vi na minha vida. E um pescoço, uma paleta bem implantada, um animal com musculatura forte. Quer dizer, um animal que tem muitas características que podem ser aproveitadas. Então o Haas está cumprindo essa estação, cumpriu essa estação de 24, 25, como nenhum cavalo tinha feito nos últimos anos, vendendo mais de 120, 140 coberturas nos Estados Unidos e no Brasil, a um preço de $5 mil, que a gente julga para iniciar uma carreira de padreador de garanhão, é bem significativa. E o Haas está nascendo aí uma geração que eu acho que vai ser extraordinária, como o Shawan foi, como o filho do Shawan, Shakir. O Shakir nem tanto, o Shakir ficou devendo um pouco. Aquele cavalo que foi para os árabes agora, puxa, me fugiu o nome, é um filho do Shawan que hoje tem a cobertura talvez mais cara do mundo. Então esses indivíduos que passam essa... Que marcam época. Marcam época. A gente teve isso lá atrás com Padron, com Padron Psyche, Magnum. Né, com Magnum Psyche, depois com Beixá, Versace e aquela continuidade toda. Então, são linhagens muito importantes que a gente tem que cuidar muito. Agora, esses nascem muito poucos. A gente tem que falar disso, mas a gente tem que cuidar também daqueles 99% dos animais que não vão compor essa pista de julgamento nunca. Eles não conseguiram chegar lá na sua conformação, mas eles têm que ter função. Porque senão a gente começa a criar coisa que não tem nenhum sentido, não tem utilidade, e aí não pode. Aí você tem que desviar o teu olhar para outro lugar. Se você não consegue fazer da tua criação o ponto de cima, o meio e a base com alguma utilidade, você não pode criar nada. É melhor você parar de criar. E o Haas, você comentou que hoje é um fenômeno, um prodígio, tem um potencial enorme, mas ele não veio do nada, né? Ele é trabalho de anos de seleção da Canaã, vem da Juliana, que vem do Shawan, que foi acho que um marco na criação de vocês. Você pode contar um pouco da história de como que chegou no Haas? O Haas, ele é um filho do Assad, né? O Assad é um eltino numa linha da Etna, que é uma linha muito importante também. E o Assad, o pedigree do Haas é isso, é o Assad sobre o Halir na Juliana. A Juliana é um ponto fora da curva como matriz. Ela é um animal que mudou a história da Canaã. É uma filha do Shawan, Akira Kei, que é uma criação do Murilo Câmara. A Akira era um animal espetacular, extraordinário. Então a Juliana produziu a Elegância com o Halir e a Elegância produziu com o Assad o Haas. Nós acabamos de exportar uma irmã inteira do Haas, a Royal Isis, porque a Royal comprou metade da Elegância. Aí a gente fez nascer a Royal Isis depois do Haas. E a Royal Isis já está sendo exportada, se não me engano, está indo para o avião, acho que entre hoje e amanhã, e está indo para os Estados Unidos. E já chegou em Miami ontem e já vai cumprir uma pista bem pesada lá durante o ano de 26. E eu tenho certeza que ela vai chegar muito forte, porque ela fez o 4º GCAT aqui na categoria, foi o 4º lugar do GCAT na primeira pista dela.
Animal extraordinário, muito parecida com o Haas. E eu acho que essa linha a gente precisa cuidar muito e fazer multiplicar. Evidente com alguma parcimônia, porque se você multiplicar assim exageradamente também não é tão bacana. Mas sempre ir trabalhando essas linhagens para não perdê-las. E hoje o cavalo árabe, acho que depois do puro sangue inglês, é o cavalo mais global que tem, né? Como que é, o que é o GCAT para o nosso público que não conhece tanto como que funciona o cavalo árabe, como que é essa integração, questão de exportações, toda essa integração mundial em prol do cavalo árabe? Léo, na verdade, os árabes, eles foram... como eles venderam quase tudo que eles tinham de espetacular nas décadas de 50, 60, 70 do século passado, eles foram resgatando isso num dado momento histórico que eles precisavam trazer de volta a cultura árabe. E o cavalo árabe era o cara que mais expressava, que mais expressa na visão dos povos árabes a cultura árabe. Então eles resgataram e foram buscar de volta grandes animais. Trouxeram animais egípcios puros, trouxeram animais de várias linhagens. E hoje você tem inúmeros aras no Catar, no Oriente Médio. Enfim, tem toda a região que faz um trabalho extraordinário com o cavalo árabe. E eles resolveram fazer um upgrade na área de conformação. Falou, não vamos pegar as pistas de conformação e vamos fazer um número de exposições na Europa e no Oriente Médio e nas Américas, e vamos fazer uma final que está acontecendo exatamente entre hoje e amanhã, as grandes finais de todos os circuitos GCAT das 13 exposições que ocorreram esse ano, que ocorreram na Europa, no Oriente Médio e nas Américas. O Brasil sediou uma delas em julho e foi extraordinário. Uma baita de uma exposição. Exposição extraordinária. Em Miami foi um ícone. Trouxeram pessoas de altíssimo nível para entender o que é o cavalo árabe. E teve julgamentos espetaculares, shows espetaculares. Pessoas que formam opinião, que saíram de lá dizendo, olha, eu nunca fui num evento tão grandioso e tão marcante na minha vida como foi o GCAT Miami, que a gente precisa agradecer a Cindy e o Mark por todo o empenho que eles fizeram para fazer a exposição de Miami, que foi na praia e foi algo assim que o Reina que julgou, o Reina voltou e falou, Bel, aquilo foi um sonho. Não existe, né? Um sonho que são os caras mesmo para sonhar alto e estão levando isso para o mundo inteiro. E quem tiver a oportunidade de passar numa pista dessa e dar uma olhada, você que não cria cavalo, que não cria nada, pega a tua esposa, pega teus moleque e passa um fim de semana num lugar onde tem um GCAT e o cavalo árabe, que você vai participar de uma experiência que não tem nem palavra para falar o que você vai sentir. Esse é um dos pontos mais legais que você comentou, essa questão da família. A gente vai todo ano na Nacional do Cavalo Árabe. É muito marcante você ver o quanto o pessoal vai realmente com a família. No Nelore a gente vai, mas é mais difícil você ver a família inteira lá acompanhando, torcendo. Normalmente são só algumas pessoas da família que vão. E no Cavalo Árabe não, tem toda essa integração. Mais de 20 pessoas da família o que eu falo é o seguinte, nós precisamos aprender com os neloristas como é que a gente tem mais liquidez no cavalo árabe e a gente ensinar para os neloristas como é que se faz festa durante as exposições com a família e com o time de cada fazenda. É muito bacana estar lá. Teve um ano que eu trouxe os filhos do Shakir na Nacional do Cavalo Árabe e nós passamos aqui num lugar bacana que fazia uns cortes de picanha legal e acendemos uma pancada de churrasqueira com o Milton, que era o dono lá de Dayatuba, e fomos todo mundo para a churrasqueira e fizemos um evento extraordinário com meia dúzia de potrinho para mostrar o Shakir. Nós fizemos uma festa e deixamos quase todo mundo meio coaiado. Foi um show maravilhoso. Isso é união, isso é amizade, isso é fortalecer laços do que a gente acredita e do que a gente está fazendo. E o cavalo tem essa pegada. Você faz amizade muito fácil. Se você falar que você é criador de cavalo árabe, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo, e o cara fala, pô, ali tem um criador, você chega na casa dele, parece que você conhece a casa dele, que ele te conhece, parece que ele conhece a tua alma, e você conhece a alma dele. Porque a prosa é muito parecida e a paixão é uma só.
Ô, Abel, e agora, falando tanto da parte da pecuária quanto da parte do cavalo, fala um pouco de sucessão. A gente sabe que é uma dificuldade que muitas pessoas têm, mas queria saber como é que tá as novas gerações da família Leopoldino. Vocês já estão com contato com a pecuária, com os cavalos? Como é que tá sendo isso? Isso é uma coisa que veio meio natural, né, Gustavo? Perdão, parabenizar também pela neta que nasceu. Obrigado. Ontem nasceu a Catarina, filha do Henrique. O Henrique está com a gente na engenharia, é engenheiro civil. O neto está com a gente lá no Mato Grosso desde 2010. O neto tem uma família lá, 3 filhos, a esposa Débora. E o Tonzinho já está andando a cavalo, já está montando as máquinas. A Alice também é muito craque em cima dos cavalos. E o Guilherme, que é outro filho do neto. Então a gente está... Assim, eu acho que é uma coisa que vem meio natural. Lá em casa a gente conversa muito o tempo todo. Trabalhando ou fora do trabalho, em lazer, nós estamos conversando sobre o que pode ser melhorado dentro do nosso negócio. E porque o nosso negócio é prazeroso. E prazer você fala toda hora. Vocês vão falar de novo de boi, de cavalo? Pô, vocês não vão parar um pouco? Pô, a hora que a gente encontrar um outro assunto mais gostoso, a gente dá uma trocada na pauta. A gente troca a pauta. Mas a delícia é essa, entendeu? Você tá o tempo todo já quase que indicando que o bastão vai ser passado a cada um deles e a responsabilidade que cada um deles deve assumir para que esse negócio seja perene. Eu e o João, a gente está passando, né? Nós estamos aí dos 60 para os 70. O meu pai fundou o Grupo Bandeirantes, a Engenharia e Comércio Bandeirantes, em 1957. Nós estamos com a Bandeirantes no mesmo CNPJ até hoje, com a graça de Deus. E o meu pai passou, e nós vamos passar, e essa molecada vai também passar. E a gente quer que o nosso negócio seja perene, que a gente perenize os negócios do agro e os negócios de engenharia, para que isso seja um caso, um case de transformar o empreendedorismo do Brasil algo exemplar, que muitas famílias fazem e que a gente tem essa pegada. A gente não quer deixar com que isso acabe, a gente quer continuar cuidando dos negócios como a gente cuida das nossas famílias. Assim, é muito parecido o cuidado das duas coisas. Não são separáveis, não. São muito intrínsecas uma à outra. E quando você faz as coisas, os negócios em família, eu faço um churrasco anual, pessoal, lá na Canaã, que eu trago todos os caras da Nacional para Canaã, para eles comerem a carne. Eu falei, vocês vão lá, mas vocês vão comer a carne. Vocês vão ver os cavalos razoáveis, bonitos os cavalos. Mas vocês vão comer um churrasco que vocês nunca comeram. E aí a gente serve um churrasco pros caras, os caras veem os cavalos, ficam loucos pelos cavalos. A hora que sobe pro churrasco, eles ficam loucos pelo churrasco, cada vez mais, e cada vez vem vindo mais gente. E a gente do mundo inteiro que vai para lá, mundo inteiro se conversando. E aí os caras olham e falam, e eu faço questão de não levar ninguém, é só a equipe que tá lá da fazenda, tem um casal lá que cuida da gente. Aí eu levo o Henrique, que é meu filho, engenheiro, ele vai para a churrasqueira. O Augusto é administrador, vem comigo servir as carnes, a gente vai nas mesas, vamos servir, vamos conversando. A família toda, a minha cunhada Zezé, a minha cunhada Valéria, a minha Paulinha, a minha esposa Eliane, a minha filha Bianca. E aí todo mundo olha assim, o pessoal fala, pô, mãe, quem que é aquele lá? Esse é o meu filho e aquele é meu sobrinho. Pô, mas vocês trabalham junto? A gente trabalha junto. Mas como é que vocês conseguiram isso? Como é que vocês conseguiram com que eles ficassem? As nossas gerações com 15, 16 anos já saem fora de casa, já querem dar seu voo próprio. Tudo com muito respeito, claro, cada um faz o que deve ser feito, mas quando você cuida, é porque esse cuidado veio tendo desde a tenra idade, para que eles pudessem ter a possibilidade de ser sócios. E isso eles têm que aprender a defender eles mesmos entre eles, que eles não se contradigam tanto com todas as diferenças que cada um tem, e sempre cuidando para que essa união ela haja em prol das famílias, do bem-estar, da harmonia e dos bons negócios e das boas práticas. Esse é o recado que eu deixo. Você tem que trabalhar desde cedo, e ser sócio é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque pensar sozinho deve ser muito difícil. O que Deus fez sozinho deve ter sido uma dificuldade imensa de não ter alguém para perguntar que jeito que eu faço aquilo lá, meu. E eu acho que isso é fundamental para que a gente cresça. E, Abel, agora a gente já está indo para um quadro final nosso, que é o quadro
Oferecimento CB Genetics. Voltando àquela conversa de sempre, tá precisando inseminar sua vacada, entre em contato com o pessoal da CB Genetics. Tem todos Angus, Ultra Black, Brahman, Cimental, Nelore, uma bateria muito forte. Então não perde tempo, pede pro pessoal e fala que veio pelo Podpack. Usa os 10% de cupom no Podpack 10 e não perde tempo. Dá uma olhada no Cabu, Canaã, né? O Cabu, grande touro. Tem grife, tem grife. Abel, é um quadro muito simples. Perguntas rápidas, você responde o que vem na sua cabeça, pode ser? Pode ser. Um conselho pro Abel de 30 anos atrás. Paciência. Um arrependimento. Não ter feito um pouco mais da área técnica que eu poderia ter feito. Família. Família é união, é amor, é tudo. Deus. Deus é um pouco mais que tudo. Se o Abel de 20 anos atrás tivesse assistindo esse podcast de hoje e vendo o Abel de agora, o que ele te diria? Você melhorou um bocadinho. Um perrengue. Um perrengue. Não entender um pouco das perdas que a gente tem no processo de pessoas. A gente não tem um entendimento que a gente deveria ter. O dia que a gente tiver, a gente vai caminhar melhor. Qual foi a maior alegria que teve no mundo dos cavalos ou no mundo da pecuária? Eu acho que teve vários momentos muito alegres, viu, Gustavo? Não foi um momento só. Mas eu diria que o que norteou mesmo foi a ida ao Mato Grosso. Eu acho que quando o grupo Leopoldino, a família Leopoldino resolve se estabelecer em Água Boa em 1995, eu acho que a gente começou a abrir um horizonte maior para o negócio. Virou a chavinha. Virou a chave. Um animal que te marcou. Chauã. Um animal de pouca mídia, mas que pra você tinha um carinho especial, que o pessoal muitas vezes não conhece, mas que pra você era um animal especial. Eu sempre vou achar a Juliana o animal mais especial que a gente podia ter dentro do nosso processo. Qual a maior mentira ou falácia que você já ouviu falar sobre a pecuária? Maior é você pôr a culpa do boi de algo que é feito por uma indústria de petróleo, 80% do que ela joga na atmosfera, e falar que isso é o arroto e a flatulência do boi. Isso é uma mentira, não tem o menor sentido. Se tivesse que começar agora essa criação de árabe, que égua e que garanhão que você escolheria? Agora seria fácil, né? Dá uma volta aí, meia dúzia de amigos aí, que você vai encontrar coisas espetaculares, tanto no Faias, como no Murilo, como no Pontes, no Thiago, como no Fábio Amorosino, Flávia Torres. Ixi, o Brasil tem um bando de gente fazendo um baita trabalho bonito com o cavalo. Se tivesse que pegar uma égua e um garanhão, quem que escolheria assim? Difícil falar, viu, Léo? Difícil falar. Eu sou muito suspeito para falar agora, nesse momento. Acho que a gente participa do condomínio do Vale Roso e com o Haas, a gente está muito animado com a produção dos dois. Eu acho que são ícones no mundo. Mas tem muito cavalo fazendo um trabalho bacana. O De Serrage lá nos árabes tem feito um trabalho muito bonito. Enfim, tem bons animais aí. E para fechar, se pudesse mandar um recado pro nosso público que assiste a gente, o pessoal que tá entrando agora na pecuária, qual seria um conselho para eles? Vocês têm que ser muito apaixonados, porque os desafios são extraordinários. Do jeito que é extraordinário os ganhos e o conhecimento e o sucesso, também são extraordinários os desafios. Eles são cada vez maiores. Eu falo, nós não tínhamos, na época que eu era moleque lá nas pastagens do meu avô, a gente não tinha quase nenhuma grande praga nas pastagens. Hoje nós temos pragas inúmeras nas pastagens, porque a gente fez as pastagens cada vez melhores e os bichos também adoram comer coisas melhores. Então, a gente está fazendo mais bicho, a gente precisa controlar mais esses bichos e os desafios são absurdos. O que eu digo é o seguinte, acredite no teu negócio e mergulhe dentro dele, monte uma boa equipe, acredite em Deus e trabalhe bastante. Acorde bem cedo e vá dormir na hora não muito tarde, porque isso faz uma diferença grande.
Abel, muito obrigado. A gente tem alguns presentes aqui pra você. Começar com o boné da VRG, um dos nossos patrocinadores. Muito obrigado, viu? Um boné também do Podpack. Muito obrigado. A Vou Rural, usar. a Rural Crédito Capital, que também é uma parceira nossa, que tem a melhor gestão de recebíveis do agro hoje. Para leilão. E pra fechar, a gente falou no começo da entrevista sobre a Vista Podpack. Essa aqui é uma das camisetas. Pode abrir, Deus? Que legal. Mostrar pro pessoal também. Legal. É um dos modelos tradicionais que a gente tem hoje. O pessoal que gosta da parte da carne. Fazer um churrasco. Olha aí. Aqui, ó, vou mostrar pra essa câmera aqui, meu. Qualidade... Os 5 pontos da carne. Quase no ponto. Fala aí. Quase no ponto. Ponto perfeito. Tá passando. O boi morreu em vão. E o último é um crime. Não tem nem como discutir. É isso. Qualidade reserva. Muito obrigado. Foi ótimo estar com vocês. A gente Adorei estar agradece. aqui. E vocês me convidem, mas vocês estão convidados para ir na Canaã comer aquele churrasco. Vocês vão ver os cavalos legal, vocês vão ver o Nelore Canaã bem legal. Mas o churrasco é extraordinário. Ano que vem a gente tá lá. Vai ser um prazer. E a gente agradece também. Leva o velho, viu? Com certeza. E a gente agradece também a Canaã, que foi lá onde a gente gravou a parte prática do curso de morfologia da raça Nelore. A gente agradece muito por ter disponibilizado a estrutura, os animais. E, gente, muito obrigado por estar acompanhando sempre os nossos materiais. Agradecer vocês estarem curtindo, compartilhando, porque faz com que a gente tenha cada vez mais força para trazer pessoas como o Abel, que tem histórias muito marcantes dentro da pecuária, e trazer para poder capacitar vocês cada vez mais. Léo, muito obrigado. Valeu, Gustavo. Mais um episódio. Abel, pessoal, obrigado. Toda semana, toda segunda-feira, aqui no canal do Podpack. Gente, os cortes... Obrigado, Léo. Obrigado, Abel. Os cortes saindo pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram, todas as plataformas a gente está presente. Muito obrigado por estar a gente acompanhando mais uma semana e até a próxima. Só que eu era imaturo, eu era um menino de 20 e poucos anos. Naquela época, em 2010, eu tocava uma operação de 30 milhões na minha mão, que eu tinha carta branca para me fazer o que eu quisesse. Não é que eu era deslumbrado, mas eu preocupava com detalhes que eu queria fazer, eu gostava. Eu fico até emocionado porque, assim, cara, não é realização. Eu nunca pensei isso na minha vida, que eu ia ter fã. O cara chegar assim, isso é Deus, pô. É Deus. Aí eu vejo um técnico de pecuária, um gerente de um negócio, fala assim, cara, eu te sigo. Seu conteúdo é massa. Porque ter a cara na internet, e principalmente a gente que é de internet, cara, não é pra fazer graça. Nós estamos aqui pra defender o que sustenta a bandeira o mundo. do agro, não, pecuária. cara, e que alimenta o mundo. Eu escutei isso no GAF. Aonde não tem fome, tem paz. Aonde tem fome, tem guerra. O Brasil é um país abençoado, irmão. Aqui é o celeiro do mundo. A gente tem trem pra crescer, pra produzir muito, se a gente for profissional naquilo que a gente faz. Por que Cremar do Jeca Tatu? Porque a cidade precisava de mão de obra. Aí falava que o cara que tava na roça não tinha banheiro, não tinha isso. E hoje é o contrário. O povo tá saindo, o êxodo tá vindo, de vez de ser o êxodo rural, tá sendo o êxodo urbano. Porque o cara pra dirigir um trator, pra estar no negócio, hoje o cara não dorme em qualquer lugar. O cara tem que ser pra tratado pegar uma colheitadeira de 10 milhões, não é qualquer um que vai o pilotar. cara tem que estudar. Então, tipo assim, o cara não ganha pouco. É muito melhor do que o cara ganhar 20 mil aqui em São Paulo. Só que eu cometi um erro. Isso eu nunca falei num podcast. Tudo no tempo de Deus, porque eu já ganhei grana pra caralho, cara. Como consultor, negociando gado. Assim, ó, 2 negocinhos você montava num dinheiro. Só que eu perdi minha família por conta disso. Aí chegou num certo momento que eu falei assim, Deus, eu quero tudo que eu fizer aqui, eu quero estar debaixo da sua mão. Eu comprava o gado, eu sabia qual gado que eu tinha feito, eu olhava a reis no meio do passo, eu sabia onde é que eu tinha comprado. A hora que você cortava a picanha, cortava um contrafilé ou a costela, que você pegava aquele que você comia, você fala assim, cara, eu fiz isso. Isso não tem preço, isso assim é surreal. E pra fechar, qual que foi a maior mentira ou falácia que já escutou sobre agropecuária? Que fazenda não dá dinheiro, irmão. Pelo amor de Deus, não existe isso. Existe o cara que não sabe trabalhar e que não quer trabalhar.